Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, feliz sábado. Eu também cumprimento todos que estão conosco através da transmissão online do culto. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Marcos, o capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52, que diz assim o texto em nome de Jesus. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi para o outro, onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, como é bom adorarmos, louvarmos, engrandecermos o Teu nome e reconhecermos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Redentor das nossas vidas. Obrigado por cada vida que se colocou diante do Senhor, Deus, certamente para ouvir a Tua voz, Pai. E nós pedimos que os olhos do nosso coração se abram, Deus. Que o Senhor venha calar todas as inquietações da nossa alma, Pai. E que a Tua palavra venha trazer vida aos nossos corações, renovando as nossas vidas, trazendo vigor ao nosso coração, renovando e nos trazendo, Pai amado, cada vez mais a esperança que vem do alto, Deus. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha penetrar em nossas mentes e corações, que cada vez mais nos leve, através do Teu Espírito, uma completa obediência a Ti, Pai. Nós pedimos, Deus, a Tua presença sendo manifesta em nosso meio. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos tratar hoje sobre a fé que nasce da miséria. Nós vamos tentar entender isso de acordo com o texto de Marcos, no cego Bartimeu. Esse é uma cena que está ocorrendo em Jericó, pouco antes de Jesus ir até Jerusalém. Só que Jericó ela passa a ter um papel significativo por conta dessas histórias. Primeiro que Jericó é uma cidade extremamente próspera, é uma cidade rica. Era uma cidade em que as pessoas passavam mesmo. Então, sempre chamava atenção alguns aspectos dessa cidade. Por ser uma cidade rica, era muito conhecida, mas também trazia consigo alguns contrastes profundos, como essa do cego de Jericó, o Bartimeu. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, as pessoas acompanhavam Jesus, celebravam os milagres que ele estava realizando, tinham as expectativas do Messias, o libertador daquele povo. Só que nesse meio do caminho estava lá o cego Bartimeu às margens. É legal você colocar isso já como um primeiro ponto importante da nossa mensagem, é que geralmente os excluídos, os lançados para fora, ficavam às margens desses caminhos. Por ser uma rota, Jericó, por ser uma estrada, uma rota, uma cidade de ponto comercial importante que as pessoas passavam, era muito comum ter essas pessoas na beira do caminho, porque eram completamente marginalizados. Só que Bartimeu não é apenas um homem cego dessa história toda. Bartimeu, ele é uma pessoa socialmente excluída. Porque na cultura daquele tempo, as pessoas com deficiências físicas eram frequentemente colocadas como aquelas pessoas que tinham algum pecado, ou pessoal, ou algum familiar pecou e aquela pessoa assumiu a culpa.
Então, Bartimeu não era um cara tranquilo, em paz consigo mesmo, porque ele carregava diversas coisas que estavam toda vez perturbando a sua consciência. Porque naquele tempo, o cego, ele não podia trabalhar pela sua deficiência física, e ele não era bem recebido em nenhum lugar. Então, ele dependia dessas esmolas, e é por isso que ele ficava na beira do caminho, pedindo para que as pessoas tivessem misericórdia dele. Bartimeu, ele carrega consigo alguns aspectos da incapacidade física, a desonra social que aquele tempo tinha contra ele, e uma suspeita espiritual. Ou ele pecou, ou os pais, ou alguém da sua família está em pecado, e ele assumiu essa culpa. Então, o problema desse Bartimeu, do cego, não era apenas um problema médico. Ele tinha também uma vergonha pública ali. Ele tinha esse contexto sobre ele. Só que, se vocês entenderam essa leitura inicial, o clamor de Bartimeu, ele está rompendo com essa cultura. Ele está enfrentando esse tipo de cultura. Ele está enfrentando o silêncio, por exemplo, dos outros marginalizados. Porque não era só ele da cidade, não existia só o Bartimeu com a deficiência física na cidade. Existiam diversos outros. Só que Bartimeu, ele assume esse papel de romper com esse tipo de cultura. E esse é um clamor, não apenas de um homem cego. Não é um clamor de um homem cego. Dentro desse pano de fundo aí, é o clamor de alguém que reconhece uma condição real. Bartimeu está desesperado, porque o texto diz que ele clama, e as pessoas falam, fiquem quietos, e ele continua gritando por Jesus, porque ele entende que a sua necessidade não é só física. Alguma coisa em Bartimeu o chamava e colocava peso sobre ele, e é por isso que ele toda hora clama para que Deus tenha misericórdia dele. Bartimeu, ele não enxerga, Bartimeu não pode se salvar, Bartimeu não tinha possibilidade alguma de tentar resolver a sua situação. Bartimeu era um homem que dependia totalmente da misericórdia de Deus, porque naquele contexto, naquele cenário, para aquela atualidade, naquele tempo, Bartimeu era um homem perdido, ninguém poderia salvar Bartimeu, se não fosse Jesus, ninguém poderia salvar. E é exatamente dentro desse contexto de que o homem está completamente destituído, jogado às margens, é que entra o Evangelho. É exatamente no contexto de Bartimeu que o Evangelho toma forma. Quando Bartimeu para de tentar se justificar, de tentar encontrar soluções, de tentar encontrar caminhos, é que o Evangelho entra. É quando o Evangelho toma forma na vida desse homem. E é por isso que nós vamos refletir alguns pontos aqui. E o primeiro deles é que o Senhor nos chama para reconhecer a nossa debilidade. Bartimeu não é um homem que está à beira do caminho, fingindo força. Bartimeu não é um homem que está na beira do caminho, disfarçando necessidade, tentando arranjar um jeito de falar que ele era um cara tranquilo, que ele estava bem, não tinha problema nenhum. Bartimeu não é um cara que está ali para negociar méritos. Bartimeu está expondo publicamente a sua debilidade, a sua condição. A gente precisa entender que o Evangelho, que o plano eterno do Senhor mostra para nós que quando o pecado entra no mundo, todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado, e isso nós já temos visto aqui claramente. Jeremias vai dizer que o coração é enganoso, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Bartimeu está numa condição não só de cego, mas numa condição de alguém perdido, sem salvação nenhuma. E é aqui que entra esse cenário de nós precisar reconhecer a nossa habilidade. Porque o problema do ser humano hoje não é a falta de informação, porque ele acessa isso muito rápido, e hoje tem as inteligências artificiais por aí, que rapidamente nós temos informações, rapidamente nós temos conceitos, rapidamente nós temos tudo isso. O problema do ser humano é a cegueira espiritual em qual ele está, e ele precisa de ajuda. E para mim e para você, gente, é que quando a gente acha, e quando a gente continua achando, que a gente está enxergando, que a gente está bem,
que está tudo bem conosco, nós nunca vamos clamar por misericórdia. Enquanto a gente não enxergar que a nossa condição é exatamente a condição de Bartimeu, nós nunca vamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente sempre está achando que nós estamos enxergando. É por isso que nós precisamos fazer um pano aqui para a gente poder entender. Deus não cura quem finge doença espiritual, porque Deus não veio para essas pessoas. Deus não trata desses corações que acham que estão bem. Porque a graça, gente, ela só se torna preciosa na vida de alguém quando essa pessoa reconhece a sua miséria. A graça só é especial na vida do ser humano quando ele reconhece que ele está à beira do caminho. Não tem outra alternativa. Porque quem se acha bem, quem está tranquilo, não precisa de graça. Mas quem reconhece, esse sim clama: Senhor, tenha misericórdia de mim. É por isso que o Senhor nos chama para reconhecer a nossa debilidade. É por isso que o Senhor nos confronta para colocarmos a nossa condição sobre o altar do Senhor. É por isso que o Senhor está nos confrontando. Porque até esse momento, se nós não entendermos a nossa real condição, a graça do Senhor não tem valor para nós. Porque quantos homens e mulheres passaram à beira deste caminho, e Bartimeu não recebeu ajuda, e Bartimeu não clamou por ajuda, porque ele entende que o único que poderia resolver a sua situação era esse nazareno que estava para passar. Por isso que o Senhor nos chama a reconhecer a nossa debilidade. Mas segundo ponto, nós só podemos confessar as nossas reais condições quando nós reconhecemos as trevas do nosso coração. Se primeiro nós precisamos reconhecer a nossa debilidade, segundo nós precisamos confessá-las. E para confessar, é só entendendo o que está dentro de você. Aí não há pastor mais expert do mundo para tratar disso, se você não conseguir olhar para dentro do seu coração e perceber. Bartimeu, ele grita, e a multidão constantemente pede para que ele fique calado. Mas olha só o cenário de Bartimeu, gente. Ele já viu a sua própria miséria. Bartimeu sabe quem ele é. E ele está desesperado. Bartimeu está inquieto, desesperado. Ele está tentando de todas as formas encontrar misericórdia. E Bartimeu confessa a sua real condição. Porque quando Bartimeu clama, constantemente ele está confessando a sua real condição. E esse tipo de confissão, gente, e é o que perdura por muitos e muitos anos, parece que é um ritual litúrgico. A gente aprendeu assim. A gente aprendeu que dentro de um tradicionalismo nós precisamos confessar de uma maneira litúrgica, porque as pessoas estão impondo, porque as pessoas estão nos empurrando, porque existe todo um apelo emocional para que isso aconteça. Mas deixa eu te falar uma coisa, que confissão, dentro desse contexto aqui, é um reconhecimento honesto do coração. Confissão é um reconhecimento honesto de que existem trevas no coração e que precisam ser confessadas a Jesus. Confissão é eu entender a minha real condição e que eu estou largado à beira do caminho. Isso é confissão. Se a gente fizer uma comparação com o chamado de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Vocês percebem que quando Isaías confessa essa real condição, aconteceram outras coisas antes. Porque ele vê o Senhor. E quando ele vê o Senhor, Isaías vê a si mesmo e se desespera. Porque a graça se tornou especial somente quando ele olhou para si mesmo e viu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E então Deus o purifica. Então Deus trata o coração. Então Deus abraça Isaías. E é o mesmo cenário do Bartimeu. Bartimeu vê a luz vindo e se desespera e clama por misericórdia.
O problema é que muitos de nós queremos esse tipo de ação de Deus, ação divina, e Deus tem que nos perdoar, Deus tem que nos tratar, Deus tem que nos abraçar, Deus tem que nos amar. Só que a gente quer tudo isso aí, sem antes confessar o ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. A gente quer que o Senhor derrame graça, a gente quer que o Senhor derrame bênçãos, misericórdias, amor sobre nós, mas que nós estamos querendo perdão sem arrependimento. Nós podemos estar querendo paz sem confissão, e não faz sentido, as coisas não estão ligadas. Precisamos entender que para ter paz é necessário confessar, para ter perdão é necessário arrependimento, para ter salvação é necessário reconhecimento da real condição. E é isso, e é esse o evangelho que nós cremos. Porque, meus irmãos, não há evangelho, não existe evangelho onde não há verdade sobre pecado. É isso que eu e você precisamos entender. E talvez é o que muitos crentes ao longo do tempo acreditaram. A gente precisa parar para refletir que essa mensagem do evangelho aqui, ela é as boas novas, e sempre será as boas novas para os perdidos no caminho, que estão largados às margens. Só que acontece que ao longo do tempo parece que essa mensagem do evangelho, que é a mesma desse cenário de Bartimeu, ela vai se perdendo nos corações, porque parece que as pessoas estão tomando para si uma forma de que estão bem, uma saúde 100%, e param de reconhecer a sua real condição diante do Senhor, e aí o evangelho perde o seu encanto, o evangelho perde o brilho. As pessoas não querem mais saber de graça, de perdão, de cruz, e tudo se torna romântico com o Senhor, tudo se torna algo tranquilo, porque nós estamos talvez caminhando para aquele cenário de um evangelho sem confissão nenhuma, do evangelho sem confronto nenhum. Tem muitos pastores que são questionados nas redes sociais por mostrar um tipo de evangelho romântico, e que o Bartimeu desesperadamente fugiria desse evangelho, porque esse tipo de evangelho não trataria o coração de Bartimeu, mas é o tipo de evangelho que nós estamos vendo milhares de pessoas abraçando. Não é esse o evangelho do Senhor, porque o evangelho verdadeiro do Senhor, primeiro, pede para que a gente reconheça a nossa debilidade, segundo, pede para que a gente confesse a nossa real condição de pecador, e que existem trevas no nosso coração que precisam ser confessadas diante do Senhor. Mas nós temos o primeiro ponto, de que eu e você, gente, não somos a melhor ovelha do rebanho. O evangelho do Senhor, que é este evangelho aqui, ele desmonta essa ilusão que nós temos de uma autoestima espiritual. Se você tem essa autoestima espiritual, você não entendeu nem um pouquinho da graça do Senhor, e talvez você está ali na beira do caminho, e acha que você está bem, porque esse tipo de autoestima espiritual só nos leva para longe da graça do Senhor, porque a gente precisa reconhecer que nós não somos a ovelha mais bonita, nós não somos a ovelha mais cheirosa, não somos a ovelha mais obediente do rebanho do Senhor, não somos. Quem acha que é isso, se sente que está bem, e eu não preciso do bom pastor. Esse é um problema do coração humano, precisa ser tratado urgentemente, porque a Bíblia diz que nós somos a ovelha perdida, ferida, suja, incapaz de voltar sozinho. É isso que nós somos. Isaías vai dizer que nós andávamos desgarrados como ovelhas do Senhor. Então eu e você, gente, não somos a melhor, não somos a mais especial. Eu e você somos essa ovelha como Bartimeu, cheio de necessidades, cheio de problemas, cheio de traumas, de angústias, de inquietações. Nós não somos. Não é porque você sabe ler a Bíblia tão bem, não é porque você faz orações tão lindas que as pessoas choram, não é porque as pessoas reconhecem a luz de Deus sobre você, não é por isso que você vai dizer, está tudo bem comigo, eu estou bem.
Não. A gente precisa reconhecer. Porque essa cruz que nós temos crido todos os dias, antes dela nos consolar de verdade, ela primeiro nos leva ao processo da humilhação. Você acha que foi fácil para Bartimeu ficar gritando por Jesus? Cá entre nós. Na situação que ele está cego, não sabe exatamente o que está rolando em volta dele, ele só sabe que Jesus está vindo, e as pessoas mandando ele ficar quieto, e ele clama, não foi fácil. Enquanto a gente achar que nós somos bons cristãos, enquanto a gente achar que nós somos pessoas tranquilas dentro da igreja, a gente está transformando Jesus como um complemento da nossa vida. E é aí que eu e você precisamos refletir. Porque talvez nós estamos crendo e vivendo e crescendo nessa vida, tratando Jesus como um complemento. Como se Jesus fosse uma refeição diária. A verdade é que quando Bartimeu clama por Jesus, ele não está clamando só para que Jesus seja o curandeiro dele. Bartimeu precisava de vida, gente. O que adianta curar o cego e largar o cego? Agora você se vira, você tem visão, agora vai trabalhar, vai fazer, o que adianta? Bartimeu precisava de vida nova. Só Jesus poderia oferecer. Tanto é que no final do texto vai dizer que ele passou a andar com Jesus. Então nós precisamos reconhecer que nós não somos a melhor ovelha. Larga a mão dessa autoestima espiritual que nós temos. Larga a mão. Porque o Deus sabe que tem dias que você não ora. Deus sabe que tem dias que você não quer ler a Bíblia. Deus sabe que tem dias que você não quer saber da igreja. Deus sabe. O que essa autoestima espiritual está nos levando a fazer? Nos auto-enganar. Nós precisamos reconhecer. Eu preciso da graça do Senhor. E é por isso que Bartimeu clama: tem misericórdia, Senhor. Porque tem dias que a gente não quer saber do Senhor. Tem dias que a gente não quer orar. A gente só quer deitar, dormir, comer, assistir série e acabar. Então a gente precisa reconhecer a nossa condição. Porque o nosso coração, gente, por mais redentor que o Senhor é, o nosso coração é mau. E precisa confessar Jesus todos os dias, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Precisa. Bartimeu, quando ele clama, a confissão de Bartimeu é: filho de Davi, tem misericórdia. Esse é um título messiânico. Esse é um título real, de soberania. Bartimeu está clamando não para o curandeiro, está clamando para que o Senhor Jesus seja o Senhor da vida dele. E aqui revela que confessar Jesus como Senhor não é apenas aceitar ajuda. E eu não estou fazendo essa mensagem aqui para que você peça somente ajuda, não. É para que você se submeta, que o trono do teu coração tenha um Senhor e que seja Jesus. Não é para você sair daqui, ligar para os pastores e dizer: eu preciso de ajuda, e aí o pastor te ajuda e está tudo bem. Não, é para você sair daqui e pedir ajuda, e pedir para que o Senhor seja o Senhor da tua vida, todos os dias. Paulo vai dizer lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Sabe por que Paulo pede para que isso aconteça? Porque o nosso coração é rebelde. Nós somos duros aqui dentro, a gente não consegue se submeter, com facilidade nós não conseguimos, porque a gente não é só como Bartimeu, fraco, fragilizado. Sabe como nós somos? Somos rebeldes, e nós precisamos desse trato do Senhor. Eu e você não precisamos só da cura física, gente, não precisamos só do trato do Senhor fisicamente, nossas necessidades. Precisamos que o nosso coração seja reconciliado com o Senhor todos os dias. Todos os dias. E é por isso que o Senhor veio. Jesus veio não para nos tornar melhores pessoas, melhores amigos, melhores namorados e namoradas, esposas, maridos. Não. O Senhor não veio só para nos tornar melhores pessoas.
O Senhor veio para que Ele seja o Senhor e o centro da nossa vida. O Senhor veio para que de fato nós nos tornemos amigos dEle. E é por isso que essa boa nova que o cego Bartimeu recebeu, existiu para ele perdão real, existiu para ele purificação, existiu paz para o coração daquele homem. Então eu e você precisamos entender uma coisa, de que se nós não entendermos que nós somos o cego dessa história, nós nunca vamos clamar para que o Senhor venha sobre nós. Se a gente não entender que nós somos esse tipo de pessoa aqui, nós nunca vamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. A pergunta que nós temos que fazer depois de nos convertermos é o seguinte: quem precisa ouvir o Evangelho? A primeira resposta que nós vamos dar é a seguinte: as pessoas lá fora. Acrescenta mais uma: nós mesmos. Porque a gente acha que depois que a gente se converte, gente, a gente é expert no Evangelho. E a gente acha que a gente só tem que ler a Bíblia para falar para os outros. A gente só faz os nossos deveres cristãos porque os outros precisam de salvação. E é verdade, precisam mesmo. Só que o Evangelho, gente, é para mim e para você também. O Evangelho também é para crente. O Evangelho também é boa nova para o crente. Não é só para descrente. É para mim e para você. É para quem é filho de pastor. É para quem nasceu na igreja. É para quem se converteu ontem. É para quem vai se converter daqui 2 meses. O Evangelho são para essas pessoas. Então, eu sei que existem muitos que precisam ser como Bartimeu, mas que estão por aí, olhando para o desempenho, que estão por aí medindo a sua própria fé pelos dias bons, que estão por aí, permitindo que os ídolos no coração continuem definindo quem são. Mas o Evangelho é a boa nova para mim e para você. O Evangelho é essa reconciliação do Bartimeu com o Senhor. O Evangelho é essa nova vida que o Senhor ofereceu para Bartimeu. O Evangelho é esse contato com o Senhor. Não só o contato romântico que nós temos aprendido por aí. O Evangelho também nos humilha para levar a gente a reconhecer a nossa real condição. E eu quero concluir com você, eu quero pedir para você ficar em pé neste momento. O clamor de Bartimeu, ele ainda ecoa no mundo de hoje. E eu espero que ele também ecoe nos corredores das igrejas, e principalmente da igreja de Tatuapé. Porque o clamor de filho de Davi, tem misericórdia de mim, é o clamor de um homem que parou de fingir força. Parou de fingir que está tudo bem. É clamor de um homem que reconheceu que existem trevas no coração. De um homem que desistiu da sua própria justiça e que entendeu que a graça é suficiente para ele. Por isso que Bartimeu clamou. E eu queria fazer uma pergunta para você refletir quando você estiver adorando o Senhor aqui. A minha pergunta para você não é se Jesus pode nos curar, mas se eu e você estamos dispostos a reconhecer a nossa cegueira, a reconhecer a nossa condição. E deixa eu te falar, já te adiantando, quem tomar esse caminho não é fácil. Reconhecer a real condição não é fácil. Mas só você sabe da luta dentro do teu coração para se tornar um bom crente. Só clama por misericórdia quem realmente enxerga. E o Senhor está dizendo para você hoje: você é o cego Bartimeu. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, quando o Senhor me deu essa mensagem, Deus, o Senhor falava ao meu coração, reconhecendo a real condição. E nunca é fácil reconhecer as debilidades, as fraquezas internas
Porque externamente nós podemos nos vestir como crentes, falar como crentes, mostrar que somos bons, mas internamente só o Senhor sabe das lutas, das dores, e o Senhor conhece, Pai. Só o Senhor que pode passar por este caminho e tratar de nós, mas para que isso aconteça, nós precisamos assumir um papel hoje, que é clamar por misericórdia. Há tantos e tantos anos, Deus, nós carregamos muitas coisas dentro de nós, mas a mensagem que o Senhor traz para nós não é só nos curar, é nos tornar novas pessoas, é nos tornar semelhantes a Ti, Pai. Por isso, Senhor, se há em nosso meio crentes se achando bons, crentes numa autoestima espiritual, que o Senhor quebre e os faça enxergar que estão à beira do caminho, e que enquanto nós continuarmos com o nosso coração soberbo e orgulhoso consigo mesmo, Senhor, nós vamos rejeitar a graça do Senhor, nós vamos resistir, nós vamos endurecer o nosso coração. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos, ovelhas desgarradas, frágeis, o Senhor vem em nossa direção. Nós nunca estaremos sozinhos quando nós reconhecemos que somos fracos. Nós nunca estaremos desamparados quando nós reconhecermos que não somos tudo isso que nós queremos ser. Porque quando nós não oramos, Deus, não é porque nós não Te amamos não, Senhor, que nós somos fracos. Quando a gente não quer saber da vida espiritual, não é porque nós rejeitamos o Evangelho não, Senhor, não é porque nós não queremos mais saber de Ti, é porque nós somos fracos, Pai. É por isso que nós clamamos por misericórdia, Deus, porque se depender da nossa real condição, nós estaremos perdidos. Só o Senhor para mudar aquilo que nós somos.